Fala pessoal, trago hoje para vocês aqui um estudo publicado nesse ano, 2020, em fevereiro, bem recente, em que o objetivo do estudo foi analisar o efeito da posição do quadril na atividade eletromiográfica dos isquiosurais durante o exercício Stiff Leg Deadlift, que é o famoso STIF. Muito bem, para isso foram selecionados 14 sujeitos, 14 sprinters, né? Foram avaliados os músculos bíceps femoral porção longa, que é esse músculo mais lateral e tem inserção na fíbula. Semimembranoso, que é esse músculo aqui mais medial, que tem inserção na tíbia. E o semitendinoso, que também é mais medial, que fica mais externo ao semimembranoso e também tem inserção na tíbia, né? E aí, todos os voluntários realizaram o stiff com o joelho totalmente estendido, numa cadência de 2 por 2, com um peso em cada uma das condições referente a 60% da massa corporal do indivíduo, de cada indivíduo, e a amplitude foi até que, preservando as curvaturas fisiológicas da coluna, o indivíduo conseguisse trazer a barra até alinhar com a tuberosidade da tíbia. Em 6 condições. Primeira condição, a condição mais básica, ponto de partida, é a posição neutra, em que os pés estão voltados para frente, perfeitamente paralelos, com um afastamento equivalente a 20% da estatura do indivíduo. Quando comparado posições de afastamento, teve ainda uma condição chamada de abduzida, quando o afastamento foi referente a 40% da estatura do indivíduo, e o aduzido referente a 5% da estatura do indivíduo. Ainda tiveram comparações relacionadas à rotação do quadril. Uma rotação interna de 20 graus, rotação externa de 20 graus e rotação externa de 40 graus, além da posição neutra, que foi neutra para as duas condições, duas comparações, tanto de afastamento quanto de rotação. Muito bem. Os resultados foram bem interessantes e apresentaram o seguinte: para o semitendinoso, na fase concêntrica, esse gráfico aqui é só da fase concêntrica, para o semitendinoso não teve diferença entre as condições de rotação. Para o semimembranoso, a condição de rotação interna gerou maior ativação do que a condição de rotação externa, de 40 graus de rotação externa. Para o bíceps femoral porção longa, a condição de rotação externa de 40 graus gerou uma ativação maior dessa musculatura do que quando comparado à rotação interna de 20 graus e a posição neutra, mas não foi diferente da posição de rotação externa de 20 graus. Quando analisado o afastamento dos pés, que é o gráfico, os 3 gráficos inferiores, foi observado o mesmo comportamento para os 3 músculos analisados, que foi na condição de abdução, de abduzido, na verdade, os pés, com um afastamento maior, houve uma ativação eletromiográfica maior dos 3 músculos quando comparado à posição neutra, mas não foi diferente da posição aduzido. Durante a fase excêntrica do movimento, quando analisado aqui o afastamento, não teve diferença entre as condições para nenhum dos músculos na fase excêntrica. Para o bíceps femoral porção longa, novamente, com a rotação externa de 40 graus, teve a maior ativação do que a rotação interna de 20 graus. Para o semitendinoso, da mesma forma, também não teve diferença entre as condições. E para o semimembranoso, a rotação interna gerou uma maior ativação do que a rotação externa, tanto de 20 quanto de 40 graus. Então, em suma, esse trabalho permitiu observar o quê? Para o bíceps femoral, a rotação externa, tanto de 20 quanto de 40 graus de quadril, gerou uma ativação maior do que na posição neutra durante a fase concêntrica. Para o semimembranoso, a rotação interna de 20 graus gerou uma ativação maior dessa musculatura do que quando comparado à rotação externa de 40 graus, tanto na fase concêntrica quanto excêntrica. Para o semitendinoso, quando analisado a rotação, não teve diferença alguma entre as condições. E que todos os músculos apresentaram uma ativação maior quando os pés estavam posicionados mais afastados, e essa ativação foi maior quando comparado à condição neutra,
durante a fase concêntrica. A explicação, mais plausível, segundo os pesquisadores, refere-se, quando pensado na rotação, refere-se à variação, à alteração do braço de momento, tanto para o bíceps femoral quanto para o semimembranoso. E devido a essa alteração do braço de momento, implicou nessa alteração na ativação. E quando analisado o afastamento, a abdução, a explicação mais plausível refere-se aos componentes de força. Quando você está na posição neutra, você tem um componente maior extensor de quadril quando comparado à posição abduzido. E por isso que houve uma variação aí na ativação de todos os músculos, na condição de mais afastado. Beleza, pessoal? Esse é um trabalho bem interessante, em especial quando nós pensamos em aplicação disso no treino. Conseguimos estimular mais uma musculatura ou mais outra em função de pequenas variações ali. Lembrando que isso é um trabalho sobre ativação muscular, não é um trabalho sobre hipertrofia. Mas é um ponto de partida e o trabalho foi muito bem conduzido, bem interessante. Espero que você tenha gostado desse trabalho. Quem tiver no Instagram por aqui, deixe seu comentário. Quem tiver no meu canal no YouTube e no Telegram, se inscreve no canal e também deixe seu comentário lá. Forte abraço e até o próximo.